Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém, Fiat, minha Mãe, feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Continuando então com a leitura do livro do céu, do estudo seguindo os estudos da Escola da Divina Vontade. Então hoje é o estudo 5, volume 1. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre a mesma virtude. Ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados, e que se eu tivesse sido humilde eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreita a ele, que eu não ficar na miséria, mas se estreitar sempre cada vez mais a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Que de fato se volta aqui e fica na lama, na miséria, se afasta dele, perde a esperança, a confiança, se desespera. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele, que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo, e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que perdi enquanto poderia ter te amado, realmente, o tempo que se perde amando-se, enquanto se deveria de estar amando a Deus, correspondendo a Ele. Então não sabia dizer outra coisa senão o grave mal que tinha feito. Finalmente um dia repreendeu-me e disse que eu esqueço-me das culpas. Não ficar aqui no pecado, nas culpas, nesse sofrimento. Mas como ele disse, um dia repreendeu-me, dizendo: esqueço-me das culpas, esqueço-me das culpas. Disse 2 vezes. Não quero que penses mais nisto. Porque quando uma alma se humilhou, convencida de ter feito o mal, e levado a sua alma no sacramento da confissão, lavado sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia aqui. É uma afronta à minha misericórdia ficar pensando. É um impedimento para estreitar a meu amor. Porque ela procura sempre, com a sua mente, envolver-se na lama do passado e impede-me de fazer o voo para o céu, porque sempre, com essas ideias, se fecha em si mesma. Se é que procura pensar nelas, fica pensando em si mesmo, em sua pequenez, em suas misérias, ao invés de ascender a Deus, para Deus. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada. Eu esqueci perfeitamente. Você vê alguma sombra de rancor na minha parte? Da minha parte? E eu dizia-lhe: não, Senhor, és tão bom. Mas sentia partir meu coração de ternura. E ele: e bem, quererás manter diante destas coisas? Quer então permanecer, pensando em si mesmo? E ela: não quero. E ele: pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Um arrependimento sincero. Pois bem, sigamos em frente. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia quanto mais podia por satisfazê-lo e lhe pedia que ele mesmo me ensinasse
o modo como devia fazer para reparar o tempo passado. E ele me dizia: imitação de sua vida. Imitação da vida de Jesus. Estou pronto a fazer o que tu queres. Olha, a primeira coisa que eu disse que queria de ti era a imitação de minha vida, assim que vejamos o que te falta. Senhor, dizia-lhe, me falta tudo, não tenho nada. E bem dizia-me, não temas, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraco, fraca, mas é de mim que deves tomar força. Não me lembro em ordem, mas como posso dizê-lo? Deus sabe o quão miserável somos, o quão obstinado e dura é a vontade humana. Mas como ele diz, é de mim que deves tomar força. É ele quem vai nos formar, é ele quem vai viver em nós, né? Que não fala que está no volume 1, mas é ele quem tudo faz. Claro que da minha parte não é sentar, cruzar os braços e Jesus trabalhar, não. Trabalharemos em conjunto. Se tu queres, eu quero. É uma correspondência de amor, né? O volume 2, trecho 4. 14 de março de 1899. Jesus refugia-se no coração e chora a sorte das criaturas. A alma faz de tudo para consolá-lo e chora junto com Jesus. Esta manhã, meu docíssimo Jesus, transportando-me juntamente com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem e eram tais e tantos que é impossível descrevê-los. Via também no ar uma estrela de tamanho desmensurado, e em sua circunferência continha fogo negro e sangue. Infundia tal temor e espanto ao olhá-la, que parecia que fosse menor mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares se viam os vulcões, que, abrindo outras tantas crateras, deviam inundar até os povos vizinhos. Viam-se também gentes sectárias, que irão favorecendo os incêndios, e etc. Enquanto isso via, meu amável, mas aflito Jesus me disse: viu o quanto me ofendem e o que tenho preparado? Eu me retiro do homem. E enquanto isto dizia, nos retiramos os dois na cama, e via que neste retirar-se de Jesus, os homens se punham a fazer ações mais feias, mais homicídios, e em uma palavra, me parecia ver gente contra gente. O pior castigo que a humanidade pode receber é Deus se retirar e abandoná-los à sua própria vontade. Não precisa enviar flagelos. A humanidade mesmo se flagela, se autodestrói. Quando nos retiramos, parecia que Jesus se metia em meu coração e começou a chorar e a soluçar, dizendo: ó homem, quanto te amei! Se você soubesse o quanto me dói ter que te punir, mas a isto me obriga a minha justiça. Ó homem, quanto choro e me dói sua sorte. Depois dava desabafo ao pranto e de novo repetia as palavras. Quem pode dizer a dor, o temor, o rasgo que se fazia em minha alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Que o Filho da Divina Vontade está aqui, a consolar Jesus, a ser esse refúgio, esse abrigo a Ele, a Ele poder, ao Ele encontrar vazio de nós mesmos o nosso coração, estar livre a Ele, aos desabafos dEle, aos interesses dEle, ao viver só por Ele, para Ele, com Ele. Quanto mais podia esconder a minha dor, e para o consolar dizia-lhe: ó Senhor, para que nunca castigues os homens. Esposo santo, não chores,
Tal como fizestes outras vezes, assim farás agora. Derramarás em mim. Far-me-ás sofrer a mim. E assim vossa justiça não vos obrigará a castigar as nações. E Jesus continuava chorando e eu repetia: Mas escuta-me um pouco. Não me pusestes nesta cama para que seja vítima pelos demais? Por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar os castigos às criaturas? Por que agora não querem me fazer caso? Mas com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo resistir mais, também eu rompi em pranto, dizendo: Senhor, se vossa intenção é punir aos homens, não me dá o ânimo ver sofrer tanto as criaturas. Por isso, se verdadeiramente quereis mandar os flagelos, e meus pecados não me fazem merecer mais o sofrer, eu, em lugar dos demais, quero ir ao céu, não quero estar mais sobre esta terra. Depois veio o confessor e, tendo-me chamado à obediência, Jesus retirou-se e assim terminou. Na manhã seguinte, continuava a ver Jesus retirado em meu coração. E via que as pessoas vinham até dentro de meu coração e o pisavam, o colocavam sob os pés. Misericórdia. Eu fazia quanto mais podia para libertá-lo, e Jesus, dirigindo-se a mim, me disse: Vês? Vês até onde vai a ingratidão dos homens? Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te seja mais amadas as cruzes, e sinta como deleites as penas. Não te poupes, não te poupes sofrimento, para reparar, para aliviar Jesus, pois que vinham, não contente, vinham dentro do coração, de Luísa a pisar Jesus. A perfídia humana, que eu ia dizer agora. Lembrei, Luísa pede constantemente para Jesus derramar nela os flagelos e castigos, a fim de que não sofra as criaturas. Mas é o caminho que Jesus faz, ao longo do livro do céu, para tirar a Luísa do estado de vítima e elevá-la ao grau de filha da divina vontade, pequena filha da divina vontade, a trabalhar com Jesus, ou seja, não mais as almas vítimas, mas a própria criatura, provar os castigos, provar, daquilo que ela tanto anseia, a fim de que por meio, de todos os flagelos possam se voltar a Deus. O filho da divina vontade é este que é em direção a Deus e não mais às criaturas. A fim de que as criaturas, a fim de que aqui, como é dito, cada um tem que fazer o seu. O que é meu, eu tenho. A cruz que é minha, eu tenho que levar. Não tem que jogar nas costas do outro. É igual no grupo de estudo. Cada um tem que fazer a sua partilha, a sua leitura, ou dedicar-se em conhecer e viver essas verdades. Fulano está fazendo, então eu já nem preciso fazer. Não preciso fazer porque eu não tenho as luzes, eu não sei falar. Sou só uma criança, eu não sei falar, eu não tenho uma grande oratória, eu não tenho uma... Não importa, faça com o que tem. Não é para agradar a pessoas, é para agradar a Deus. Aqui, essa morada divina, esse descanso, esse alívio, esse local de desabafo de Deus. Não é para agradar as pessoas tudo já receberam. É hora de nós agora fazer em direção a Deus. Tudo já recebemos dele, agora é hora de nós o fazer por ele. Que como ele está dizendo, vês até onde vai a ingratidão dos homens? Que não contente com as ofensas, entram até no coração de Luísa para ali o ofender. Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer de outra maneira. Não tem outro jeito, não tem outro recurso. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te seja mais amadas as cruzes e sinta com deleites as penas. É isso. E é o que ele espera de cada um de nós.
te seja mais amadas as cruzes e sinta com mais deleites as penas, né, para o contentamento de Jesus, o alívio dele, né, e o que os outros pensam, deixe de pensar, azar o deles. Sede vós para mim, né, esse abrigo, esse lugar de descanso. Volume 3, trecho 5, 10 de novembro de 1889. A obediência ao confessor. Depois de ter passado alguns dias em contenda com Jesus, porque eu queria ser desatada e ele não queria, agora se fazia ver que dormia, agora me impunha silêncio. Finalmente, esta manhã, enquanto o vi, veio o confessor que me ordenava absolutamente que me fizesse desatar por Jesus. E isto mais de uma vez. Mas Jesus não fazia caso, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: meu amável Jesus, quando te opuseste à obediência, não sou eu que quero ser desatada, é o confessor que quer que me faça sofrer a crucificação. Por isso rende-te a esta virtude tão predileta por ti, que entretém toda a tua vida e formou o último elo, unindo tudo em um sacrifício da cruz. Virtude tão predileta por ti, a obediência. A virtude predileta por Jesus, a obediência, que entretém toda a tua vida. Assim deve de ser, né, o Filho da Divina Vontade. Obediente, resignado, amante da vontade de Deus. Não é fazer por obrigação, mas fazer porque é o que tem de ser feito, né, e por amor, né, para desagravo, né, das ofensas. E Jesus, tu queres fazer-me violência tocando-me esse elo que me uniu à divindade e à humanidade e formou um só elo, que é a obediência? E enquanto isso dizia, assumiu o aspecto de crucificado e, quase forçado pelo poder sacerdotal, tive a participação das dores da crucificação. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua maior glória. Assim parece que fiquei desatada. Jesus, lembrei, né, da passagem lá da paixão, em que Jesus não responde nada, e quando, né, os conjuram, né, pelo nome do Senhor, né, ele prontamente o responde. A obediência firme que ele tem, né? E o quão resignados temos de ser firmes a esta obediência, como Luísa fala, né? Essa senhora obediência, né? A termos estima ela, a não poupar, né? Não nos poupar em corresponder a essa senhora obediência, né? A esse amor. Volume 4, trecho 5, 12 de setembro de 1900. Sofrimento impiedoso. Jesus a alivia. Maquinações de revoluções contra a Igreja. Continua quase o mesmo. Esta manhã, ao vir, derramou suas amarguras. E eu fiquei tão sofredora que comecei a pedir ao Senhor que me desse a força e que me aliviasse um pouco, porque não podia resistir. Enquanto estava nisso, veio-me uma luz à mente, fazendo que pensasse que cometia pecado ao fazer isto. E além disso, que diria o bendito Jesus? Enquanto em outras ocasiões lhe roguei tanto que derramasse, desta vez que sem fazer rogar tinha derramado, estava buscando alívio. Parece que me vou fazendo mais má, e chega a tanto minha maldade, que mesmo diante dele mesmo não me abstenho de cometer defeitos e pecados. Então, não sabendo o que fazer para reparar, resolvi dentro de mim que desta vez, para fazer um maior sacrifício e me dar uma penitência a fim de que minha natureza em outra ocasião não ousaria procurar alívio, renunciar à vinda de nosso Senhor, e se viesse devia lhe dizer: não venha, amor, tenha compaixão de mim.
Não me alivie. Assim fiz, e passei algumas horas em intenso sofrimento, e sem Jesus. Quão amargo me parecia, mas Jesus, tendo compaixão de mim, sem que o buscasse, veio. E eu logo lhe disse: tenha paciência, não venha, que não quero alívio. E ele: minha filha, estou contente de teu sacrifício, mas tens necessidade de um consolo. De outro modo, desfaleceria. E eu: não, Senhor, não quero alívio. Mas ele, aproximando-se de minha boca, quase à força derramou de sua boca alguma gota de leite doce, que amenizaram o meu sofrimento. Quem pode dizer a confusão, a vergonha que sentia diante dele, esperando-me uma repreensão, mas Jesus, como se não tivesse percebido, minha falta se mostrava mais afável, mais doce. Eu, vendo-o assim, disse: meu adorável Jesus, uma vez que derramastes em mim, e eu sofro, deves perdoar o mundo, não é verdade? E ele: minha filha, acreditas que eu derramei tudo em ti? E além disso, como poderias enfrentar tudo que de castigo derramarei sobre o mundo? Você mesma viu que aquele pouco que derramei não podia resistir. E se não tivesse vindo te ajudar, teria sucumbido. Agora, o que seria se derramasse tudo em ti? Minha querida, deite a minha palavra, contentar-te-ei em parte. Contentar-te-ei em parte. É que tem um momento que ele faz esse combinado com ela, né? De cada 10, ele derramaria a quantia de 5 sobre ela, né? Ou seja, a metade. Né? Então derramaria a quantidade de 5 sobre ela e os outros 5 na humanidade. E assim o fez. E assim, né? Ela não recebia tudo. Como ele diz, né? Um pouco aqui ela já não estava aguentando. Tamanhas são as ofensas, né? Tamanha ingratidão. Tamanho o nosso entendimento deve ser e corresponder a ele. Depois disso me transportou para fora de mim mesma, no meio das pessoas, e continuava a ver os tantos males, especialmente maquinações e revoluções contra a igreja e entre a sociedade, planos para matar o Santo Padre e os sacerdotes. Eu sentia-me dilacerar a alma ao ver estas coisas, e pensava: se jamais chegarem a realizar-se estas maquinações, o que acontecerá? Quantos males virão? E toda aflita olhei para Jesus, e ele mesmo me disse: e daquela revolta que aconteceu aqui, o que você diz? E eu: qual revolta? No meu país nada aconteceu. E ele: não te lembras da revolta de Andria? Sim, Senhor. E bem parece que é nada, mas não é assim. Aquela foi toda uma ocasião, e é um fomento, uma força para outras cidades para mover-se e derramar sangue, causando ultraje às pessoas consagradas e a meus templos, e como cada um quer mostrar quanto é mais feroz em exaltar o errado, competirão para ver quem pode fazer mais mal. E eu: Senhor, dá a paz à igreja, e não permitas tantas desgraças. E querendo dizer mais, me desapareceu, deixando-me toda aflita e pensativa. Volume 5, trecho 5, 24 de março de 1903. Enquanto se há nada, pode-se ter tudo estando com Jesus. Esta manhã, depois de ter passado dias amargos, o bendito Jesus veio e se divertia familiarmente comigo, tanto que eu acreditava que devia possuí-lo sempre, mas quando estava no melhor, como um relâmpago desapareceu. Quem pode dizer minha pena? Sentia-me a enlouquecer, muito mais que estava quase segura que não o perderia mais. Agora, enquanto me consumia em penas, como um relâmpago voltou, e com uma voz sonora e séria me disse:
Quem és tu que pretendes ter-me sempre contigo? E eu, louca como estava, toda atrevida, respondi: estando contigo sou tudo. Sinto que não sou outra coisa que uma vontade saída do seio de meu Criador. E esta vontade, até que esteja unida contigo, sente a vida, a existência, a paz, todo o seu bem. Sem ti a sinto sem vida, destruída, dispersa, inquieta. Posso dizer que provo todos os males, e para ter vida e não me dispersar, esta vontade saída de ti busca teu seio, teu centro, e ainda quer permanecer para sempre. Parecia que Jesus se enternecia todo, mas de novo repetiu: mas quem és tu? E eu, Senhor, não sou outra coisa senão uma gota de água. E esta gota de água, enquanto se encontra no teu mar, lhe parece ser todo o mar. E se do mar não sair, se mantém limpa e clara, de modo a poder estar diante das outras águas. Mas se sair do mar, se enlameará, e pela sua pequenez desvanecerá. Todo comovido se inclinou para mim, dando-me um abraço e me disse: minha filha, quem quer estar sempre em minha vontade, conserva nela a minha mesma pessoa. E se bem pode sair de minha vontade, havendo-a criado livre de vontade. Minha potência obra um prodígio, fornecendo-lhe continuamente a participação da vida divina. E por esta participação que recebe, sente tal força e atração de união com a vontade divina, que, embora o quisesse fazer, não o pode fazer. E esta é a contínua virtude da que te falei no outro dia, que sai de mim para quem faz sempre minha vontade. Se torna um com ele, inseparável dele. Se torna tal pessoa, essa morada divina. Volume 6, trecho 5, 19 de novembro de 1903. Enquanto se é nada, pode ser tudo. Continuando o meu habitual estado, vi dentro de mim o bendito Jesus, e uma luz na minha inteligência que dizia: enquanto se é nada, se pode ser tudo, mas em que modo? Torna-se tudo com sofrimento, torna-se tudo com o sofrimento. O sofrimento de morrer para si mesmo, para que reine a vontade de Deus. O renunciar-se a si mesmo. Sofrer faz com que a alma se torne pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor, defensor, da vida divina. O fazer para Deus aquilo que os outros não fazem. Ser para Deus aquilo que os outros não são. E nessa verdade que isso não me faz melhor, diferente dos outros. Porque é o próprio Deus a viver. E como o verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós, se a alma se une em tudo a seu querer, esta união, unida ao sofrer, faz que a alma impere sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Agora, assim como a Cristo, o sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter, assim a alma, participando no sofrer de Cristo, participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o todo. Volume 7, trecho 5, 28 de fevereiro de 1906. A maior honra que a criatura pode dar a Deus é depender em tudo de sua vontade. A maior honra que a criatura pode dar a Deus é depender em tudo de sua divina vontade, modo como a graça se comunica. Então, se essa é a maior honra, a maior desonra também se dá ao contrário, É a criatura viver na soberba, de sua própria vontade
e a partir de sua própria vontade decidir tudo na sua vida. Né? Não contar com Deus para nada, com nada. Né? Até contar com Ele sim, mas para que Ele aprove a sua vontade, né? As suas próprias decisões. Né? Meu Deus, de fato, a pior tragédia. Né? Uma desonra, uma ingratidão. Esta manhã, o bendito Jesus, assim que se fez ver, me disse: minha filha, a maior honra que a criatura pode dar a Deus como Criador é a de depender em tudo de sua divina vontade. E o Criador, vendo que a criatura faz seu dever de criatura, pode, com o Criador, comunicar-lhe sua graça. Né? Que vivendo a obediência, vivendo o amor, né? A ordem, o propósito para o qual foi criado. Né? Vendo o Criador que a criatura faz seu dever de criatura para com o Criador, comunica-lhe sua graça. Né? Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. E enquanto dizia isto, saiu uma luz de Jesus bendito e fazia-me compreender o modo como comunica a graça. E eu compreendia assim, que a alma, por exemplo, sente nela um aniquilamento de si mesma. Vê seu nada, sua miséria inabilitada para fazer nem sequer uma sombra de bem. Agora, enquanto se sente neste estado, Deus comunica a sua graça, e a graça da verdade, assim que a alma descobre em toda a verdade sem engano, sem trevas. E então o que Deus é por natureza, verdade eterna, que não pode enganar nem ser enganada, a alma o torna por graça, ou seja, a alma sente um desapego das coisas da terra, vê sua fugacidade, sua instabilidade, vê como tudo é falso, toda a podridão que merecem ser aborrecidas, em vez de amadas. Deus, enquanto a alma se sente neste estado, comunica sua graça, e a graça do verdadeiro amor e do amor eterno. Comunica sua beleza, de tal modo que faz enlouquecer a alma amante, e a alma fica cheia de amor e de beleza e da beleza de Deus. E então o que Deus é por natureza, o amor e a beleza eterna, a alma o torna por graça, e assim de todas as outras virtudes divinas. Porque, se eu quisesse dizer, tudo seria muito longo. Só acrescento que a graça previne a alma, a excita, mas só se comunica e entra em tomar posse quando a alma mastiga essas verdades. E como o alimento as engole. Por isso nem todos recebem os efeitos ditos acima, porque, como relâmpagos, deixam-nos fugir da mente e não lhes fazem um lugar. Né? Que não é constante. Né? Não é constante, não fixa nessas verdades. Né? Mas terminado aqui, passado aqui, agora vai, né? Cuidar de seus afazeres, né? Das suas coisas. Né? Se subtrai da vontade divina. Não fica fixo, né, nesse pensamento, nessa verdade. É o que nos chama, né, Jesus a fazer os atos preventivos já logo na manhã, quando acordamos. Né? Divina vontade reina na minha vontade. Em cada ato que eu hei de fazer ao longo deste dia, divina vontade reina na minha vontade. Contigo tudo quero fazer, sem ti eu nada quero fazer. Mas que seja em tudo o seu divino querer. Volume 8, trecho 6, 14 de julho de 1907. Tudo na alma deve ser amor. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus e eu, sem pensar, perguntei: Senhor, ontem confessei-me. Se tivesse morrido,
sendo que a confissão perdoa as culpas, ter-me-ias levado diretamente ao paraíso? E ele: minha filha, é verdade que a confissão perdoa as culpas, mas a coisa mais segura e certa para isentar o purgatório é o amor. Assim que na alma o amor deve ser a paixão predominante. Amor e pensamento, a palavra, os movimentos, tudo deve ser envolvido por este amor. E assim, o amor incriado, encontrando todo amor, absorve em si o amor criado. De fato, que outra coisa faz o purgatório se não preencher os vazios de amor que há na alma? E quando enche estes vazios, a manda ao céu. Se não há estes vazios, não é coisa que pertença ao purgatório, entende? Se fora já despojada dos apegos, as paixões, os vícios e tudo que é terreno, os apegos, e preencher todos esses vazios da alma com o amor de Deus, o amor a Deus, e não as coisas de Deus, não se há o que fazer no purgatório. Porque viveu então essa criatura o purgatório em vida. Só entra no céu o amor e a vontade de Deus, como vai dizer em outro trecho. Só entra no céu o amor e a vontade de Deus. Se eu vivo a vontade de Deus e por amor a Ele, não a meus interesses, eu já vivenciei o purgatório em vida, amando a Deus as coisas e por Deus as coisas de Deus, renunciando a mim mesmo, à minha vontade, a fim de viver e agir unicamente para a maior glória de Deus, e pela salvação das almas. Volume 9, trecho 5, 16 de maio de 1909. O sol é símbolo da graça. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, o sinal é como um símbolo da graça. O sinal. O sol, melhor dizendo, é como um símbolo da graça, o qual, onde encontra vazio, ainda que fosse uma caverna, um subterrâneo, uma fissura, um buraco, desde que estejam vazios e haja alguma pequena abertura para entrar, entra e tudo enche de luz. Com isso não diminui sua luz nos outros espaços, onde está. E se a luz não ilumina mais, não é que lhe falte a luz, senão que lhe falta o terreno, o espaço vazio, para poder difundir de mais sua luz. Assim é minha graça, mais que só majestoso, envolve todas as criaturas com a sua influência benéfica, mas não entra senão nos corações vazios, e porquanto vazio encontra, tanta luz faz penetrar dentro dos corações. Por isso é que os vazios do amor, esvaziarmos do amor próprio, do amor terreno, a fim de que a graça nos encontre vazios e possa ela então infundir-se em nós, nos preencher e nos consumar na vontade divina. Mediante a nossa correspondência, mediante os obstáculos a que tiramos. Mas como se forma estes vazios? A humildade é a pá que escava e forma o vazio. O desapego de tudo mesmo, de si mesmo, é o vazio em si. A janela para fazer entrar a luz da graça neste vazio é a confiança em Deus e a desconfiança de si mesmo, de modo que, porque confia em Deus, o outro tanto expande. De modo que, porque confia em Deus, o outro tanto expande a porta para fazer entrar a luz e tornar dela maior graça. A guarda que guarda a luz e a engrandece é a paz. O guarda que guarda essa luz e a engrandece é a paz. A paz de Deus.
volume 10, trecho 5, 29 de novembro de 1910. Jesus é zeloso de quem ninguém dá alívio à alma. Jesus é zeloso de que ninguém dê alívio à alma. Que ninguém dê alívio a si próprio, né? A sua própria vontade, a sua alma. Tendo vindo um bom santo e sacerdote. Um bom e santo sacerdote. Estava um pouco ansiosa porque queria conversar com ele, especialmente sobre o meu estado presente, para conhecer a divina vontade. Mas tendo vindo a primeira e a segunda vez, vi que nada se concluía do que eu queria. Agora, tendo recebido a comunhão, toda aflita comunicava ao meu afetuoso Jesus minha grande aflição, dizendo: minha filha, minha vida, meu bem e meu tudo, se vê que só você é tudo para mim. Não encontrei jamais em nenhuma criatura, por quão boa e santa que seja, uma palavra, um consolo, um epílogo à minha mais mínima dúvida. Se vê que não deve haver nenhum para mim, mas você só todo para mim. E eu sozinha, e sempre só para você. E eu me abandono tudo, e sempre em ti, por quão má sou, tem bondade de me ter entre teus braços, e de não me deixar um só instante. Enquanto dizia isto, meu bendito Jesus fazia-se ver que eu olhava dentro de meu interior, revolvia tudo para ver se havia alguma coisa que a ele não agradasse. E enquanto revolvia, tomou em suas mãos como um grão de areia branca e jogou à terra. Depois me disse: minha filha amadíssima, é sumamente justo que quem é tudo para mim, somente eu seja tudo para ela. Sou muito zeloso de que outro possa dar-lhe o mínimo alívio. Até outra pessoa vir dar o alívio à alma. Voltando aqui um pouco, minha filha amadíssima, é sumamente justo que quem é tudo para mim, somente eu seja tudo para ela. Sou muito zeloso de que outro possa dar-lhe o mínimo alívio. Eu sozinho, muito sozinho, quero suprir-te por todos e em tudo. O que te aflige? O que queres? Faço tudo para que estejas feliz. Estás a ver aquele grão branco que te tirei? Não era outra coisa que um pouco de ansiedade, porque queria saber por meio de outros, minha vontade. E te tirei e o lancei à terra, para te deixar na santa indiferença, tal como eu te quero. E agora te digo qual é o meu querer. A missa, a amo, a comunhão também. Sobre se deves ou não esperar o sacerdote para recuperar-te, serás indiferente. Se te sentes adormecida, não te esforçarás por recuperar-te. E se estás acordada, não te esforçarás por adormecer. Entretanto, deves saber que te quero sempre pronta e sempre no posto de vítima, ainda que nem sempre sofras. Te quero como aqueles soldados no campo de batalha, que embora o ato de lutar não seja contínuo, estão com as armas preparadas e, se necessário, sentados no quartel, para que cada vez que o inimigo queira empreender a batalha,
estejam prontos a derrotá-lo. Assim tu, filha minha, estarás sempre pronta, sempre em teu posto, para que cada vez que te queira fazer sofrer para meu alívio, ou para perdoar flagelos, ou por outra causa, eu te encontre sempre pronta. Não devo sempre te chamar, nem te dispor cada vez ao sacrifício, mas ficarás como se sempre te chamasse, mesmo que nem sempre te tenha em ato de sofrer. Então nos entendemos, não é verdade? Fique calma e não tenha medo de nada. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.